Pessoal, tudo bem com vocês? Nós estamos aqui para mais uma mail list, então se você está ouvindo esse nosso podcast, provavelmente você está no nosso canal no YouTube, www.youtube.com/, Patrícia Lins de Paula. Se você quiser, você também pode receber esse conteúdo no seu e-mail, todas as segundas pela manhã. É só você se cadastrar em tinyurl.com/me cadastrar. Quem fala aqui é Patrícia Lins, eu sou psicanalista e hoje a gente vai falar um pouco sobre fanatismo e o perigo das monomanias. Bom, a gente tem falado esses dias sobre a loucura e em vista de tudo que a gente tem conversado, pensamos quais os sintomas talvez que vão definir qual a hora de se procurar um especialista, quando aquilo que se apresenta já fugiu do controle, como discernir o que é e o que não é loucura, qual a sistematização da loucura. E para o nosso auxílio, quando a gente pesquisa os principais teóricos que falaram sobre isso, a gente sempre se lembra de Esquirol, Jean-Étienne Esquirol, que viveu de 1772 a 1840, um psiquiatra francês e autor de Das Doenças Mentais, continuador da obra de Pinel, outro psiquiatra muito influente. Então, Esquirol foi um dos precursores da tentativa de sistematização da loucura, um dos continuadores da obra de Pinel, escreveu o livro Das Doenças Mentais, que traz uma classificação objetiva muito interessante. Ele posicionou a loucura subdividindo-a em alguns tipos, a chamada idiotia. Hoje, talvez esse termo seja preconceituoso, né? Mas não, desculpa, no século XVIII, XIX, era uma das classificações psiquiátricas. A idiotia era considerada congênita ou adquirida e englobava questões orgânicas além das psíquicas, que não é puramente psicogênica, em que se pode ter um déficit cognitivo, por exemplo, isso afetar a capacidade de raciocinar, de acessar os próprios potenciais intelectivos, né? A loucura também era subdividida em demência, que pode ser tanto precoce quanto tardia, sendo que na fase aguda se torna curável e na fase crônica praticamente incurável, mas havendo a possibilidade de se recorrer a terapêuticas ditas paliativas para poder ter uma melhor qualidade de vida, não obstante o desenvolvimento da doença. E além da idiotia e da demência, tinha-se a mania, que é considerada o delírio exaltado, como por exemplo no transtorno de afetividade bipolar ou maníaco-depressivo, a alteração mais significativa e generalizada das funções mentais, né, que tem basicamente essas duas fases, mania e depressão. Então, no período da mania ou nos episódios maníacos, que pode se dar de forma aguda, mantém-se a inteligência, a percepção, né, a volição, a vontade, a atenção deturpados, né, podendo partir para uma euforia, uma alegria exacerbada, ou também para a agressividade. E dentro das manias, a gente tem um capítulo à parte, que são as monomanias, que são as ideações fixas e persistentes, que podem vir a gerar danos, inclusive parciais às funções mentais, e podem dar inícios a fenômenos delirantes. Então, a monomania, sendo uma ideia fixa, como a de viver em um determinado relacionamento afetivo tumultuado, por exemplo, pode explicar os casos de certos vínculos afetivos que a gente vê por aí, que nada mais são do que retratos de uma dependência emocional, da fixação do outro como objeto de prazer, do exercício de querer tomar o outro pelo poder, do sujeito que constrange o outro, humilha, o submete-o, né? Que Jung já costumava se referir como a contramão do amor, o desejo de poder. Isso pode ocasionar delírios sistemáticos, principalmente delírios de ciúme, levando inclusive a outros desdobramentos. Então, as monomanias também podem começar com uma ideia fixa, né, de outro tipo, como por exemplo uma ideologia política. Então, não é um problema da coisa que gera o agravamento da doença ou a instalação da loucura, mas muito mais uma questão individual de como cada sujeito se relaciona com isso. Então, as ideias excessivamente apaixonadas mantêm uma relação direta com a loucura. Ao lado de Esquirol, a gente tem outros teóricos como Auguste Morel, Eduard Segan, Philippe Pinel, né, que são dos séculos XIX, XVIII, né? Por exemplo, Pinel, que é do século XVIII, ao estudar a etiologia da loucura, reconhece a hereditariedade como um dos fatores desencadeadores dela.
Porém, outros fatores não hereditários, como acontecimentos externos marcantes e traumáticos, emoções violentas, abusos, acabam sendo mais determinantes para o desenvolvimento do quadro. Então, todos estes elucidam que a investigação a respeito dos transtornos mentais começou com uma visão médica mais organicista, como se fosse ocasionada tão somente por um distúrbio neurológico neuronal ou por lesões no encéfalo. Depois se percebeu que pode haver uma causa orgânica, mas a causa psicogênica, melhor dizendo, seja hereditária ou não, mesmo porque a hereditariedade não é necessariamente uma condição fundamental para o surgimento da loucura, e as próprias condições ambientais, segundo os psiquiatras deste nosso século, não raro, podem ter inclusive uma maior influência sobre esse desenvolvimento do que propriamente as questões hereditárias. Então, assim, a partir das expressões da alucinação, dos delírios persistentes e o impacto disso na afetividade e na capacidade de se relacionar, é preciso procurar ajuda, a partir de quando as consequências do desenvolvimento de um transtorno mental podem se tornar especialmente mais graves. É interessante também entender que a imagem da loucura, logo no início, sempre esteve envolvida com todos os vulneráveis sociais. Quando Pinel e Skirrow começaram a sua atuação na psiquiatria, eles se defrontaram com sujeitos que não tinham propriamente transtornos mentais, mas eram vulneráveis sociais, como mendigos, prostitutas ou ainda misturados com criminosos e delinquentes, todos colocados neste grande rol da loucura, por mais incrível que isso possa parecer, só podendo vir a ser discernido muito tempo depois. Nesse contexto, Emil Kraepelin, no século XIX, ele viveu entre 1856 e 1926 e em 1893 escreveu seu Tratado de Psiquiatria, no qual considerava a possibilidade de mutabilidade dos sintomas nas patologias mentais, o que foi uma grande contribuição. Kraepelin verificou que as expressões da loucura eram sumariamente classificadas como parafrenias, para aquilo que foi posto ao lado, como se tivesse uma disfunção, uma distinção. Frenia, mente, inteligência, intelecto, razão. Ou seja, parafrenia para além da razão. Desse modo, o que estava incluso dentro da parafrenia, enquanto loucura de um modo geral, por assim dizer, era o comprometimento de afetividade e da vontade própria do sujeito, que em geral tinha um agravamento da paranoia, das ideias delirantes, persecutórias, alucinadas. Mais adiante, o próprio Kraepelin conseguiu discernir dois grupos essenciais: a demência precoce, como um transtorno psicótico com significativo comprometimento afetivo, delírios, alucinações, isolamento social, incapacidade social e profissional, com degeneração mental do próprio aparato neurofisiológico, e a psicose maníaco-depressiva, que hoje é considerado um transtorno de humor afetivo bipolar, que leva o sujeito a viver emocionalmente entre duas polaridades extremamente intensas e opostas, ora passando por ciclos de excitação acentuada, que a gente chamou de mania ou euforia, e ora experimentando um humor severamente deprimido, inclusive com predisposição ao suicídio e risco, portanto, ao autoextermínio. Os dois polos, na verdade, né, funcionam com predisposição ao suicídio. Kreppler, então, foi o precursor dos estudos em torno do próprio transtorno depressivo, à época conhecido como melancolia, que motivaram muitos trabalhos investigativos sobre os fatores psicológicos que o desencadeavam. Então, gente, é mais ou menos isso que a gente tem para hoje. Se vocês estão no nosso canal do YouTube, não deixe de curtir os nossos vídeos. A gente lançou uma série de vídeos curtos que a gente solta todo dia. Um dos últimos que a gente falou foi o projeto de vida após modernidade da felicidade. Também estamos lançando reflexões num quadro que a gente chama Psicanálise Cotidiano, que é um pouquinho mais longo do que os vídeos curtos, né? A gente falou sobre a vida em bolhas e o narcisismo das pequenas diferenças recentemente. Faz parte do nosso canal no Telegram, nos ajude a crescer. Por lá, a gente manda fragmentos em áudio do nosso livro Sofrimento e Esperança, uma visão psicanalítica. Para acessar, é só ver o link, né? t.me/psicanalista Patrícia. O nosso livro vocês compram pela Amazon, Kindle ou impresso, ou então manda um zap para mim, que eu posso enviar o link para vocês também. Meu número é 71986681869. Ficamos por aqui, até a próxima e muito obrigada.